Uma investigação inteira, meses de trabalho, entrevistas, provas, e um juiz invalidou a decisão da empresa. Não porque a empresa errou na decisão, mas porque errou no caminho até ela. E isso acontece mais do que você imagina. Esse vídeo faz parte da série Investigação Interna, do início até o fim. Eu já te ensinei como receber a denúncia, como planejar, como colher prova, como entrevistar. Se você não viu os episódios anteriores, o link tá na descrição. E hoje eu vou te mostrar os erros que fazem todo esse trabalho se perder. Erros que sozinhos são capazes de anular uma investigação inteira. E lá no final eu vou te contar um caso julgado esse ano, de um jeito que vai te mostrar bem na prática como isso acontece. Se ainda não tá inscrito no canal, te inscreve, deixa o like, isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas. Agora bora pro vídeo. Antes de entrar nos erros novos, um parênteses rápido. Pergunta induzida, viés de confirmação, isso a gente já destrinchou lá no vídeo 3. Coação, ameaça, blefe de prova que não existe, promessa de impunidade, reter alguém contra a vontade, isso tudo a gente já falou lá no vídeo 4. Se perdeu algum desses, o link tá na descrição. Agora vamos pro que a gente ainda não te contou. Imagina o seguinte: você entrevista uma testemunha de manhã. Na hora do almoço, ela senta do lado de outra testemunha, que ainda vai depor de tarde. Ela comenta o que perguntou, conta o que ela respondeu. Pronto, a entrevista da tarde já nasceu contaminada. Porque a pessoa não vai mais te dar um relato espontâneo dela. Ela vai dar uma versão ajustada do que ela ouviu no corredor. Isso, quando aparece depois numa auditoria ou num processo judicial, pode destruir a credibilidade de todas as entrevistas, não só dessa. Só que aqui vem um problema prático. Você, o investigador, muitas vezes não está no mesmo local que as testemunhas. Você não está lá para impedir fisicamente que uma converse com a outra. Então, na prática, como a gente pode controlar isso? A regra é simples. Cada testemunha entra isolada, sai orientada a não comentar e você controla a ordem de quem fala primeiro. Na prática, isso significa 3 coisas. Primeiro, a gente reduz a janela de tempo entre as entrevistas. Marca todas elas numa sequência, o mais próximo possível, para que não tenha uma margem muito grande para as pessoas conversarem entre si. Quanto menor o intervalo entre uma testemunha e outra, menor a chance de uma conversa. A segunda, a gente não divulga a ordem. Ninguém precisa saber quem já foi ouvido, quem ainda vai ser ouvido. Isso já tira boa parte do interesse de comentar no corredor. E o terceiro, e esse é o mais importante, no início de cada entrevista você pergunta diretamente: alguém comentou com você sobre isso antes de você entrar aqui? E a gente documenta a resposta. Porque se rolou contaminação, o pior erro não é ela ter acontecido. É você não ter percebido ou não ter registrado. Um relato levemente influenciado, mas documentado com essa checagem, ainda tem um valor. Agora, um relato contaminado que ninguém percebeu, esse sim pode derrubar toda a credibilidade. Saindo da testemunha, a gente vai para a prova. Você tem uma prova, um e-mail, um arquivo, um notebook. Se você não documenta quem teve acesso a essa prova, quando, em qual estado ela estava, você perde toda a rastreabilidade dela. E prova sem rastreabilidade é uma prova questionável. Anota aí, a gente sempre tem a necessidade de demonstrar autenticidade, integridade e confiabilidade das provas. A ausência de rastreabilidade pode diminuir o valor da prova, mas não implica automaticamente na exclusão dela. Como você faz isso na prática? Um jeito forte é lavrar uma ata notarial, aquilo que eu já te falei no vídeo 3. Porque o cartório registra a data, hora, a autenticidade daquele documento. Ela acaba reforçando a existência, o conteúdo, mas claro, ela não substitui integralmente a demonstração de autoria, integridade e o contexto. E também não tem que fazer isso com toda a prova que passa pela tua mão. Isso acaba sendo inviável na prática. Reserva a ata notarial para a prova decisiva, aquela que sozinha pesa a decisão final. Geralmente uma prova circunstancial não precisa desse peso todo. Mas vamos lá, prova central, essa a gente tem que ter muito cuidado, para não virar a palavra de empregado contra empregador. Porque a gente tem que lembrar que a justiça pesa geralmente pro lado mais fraco da relação. Inclusive, teve um caso julgado esse ano de uma empresa de apostas que demitiu por justa causa um funcionário do suporte técnico. Ele foi acusado de ceder o próprio computador e a senha para que terceiros fraudassem o sistema, causando um prejuízo de mais de 100 mil reais para a empresa. O problema é que na justiça a empresa não conseguiu provar uma coisa muito importante, que naquele dia aquele funcionário ou alguém com o acesso dele, de fato, tinha a permissão necessária para cometer essa fraude. O resultado, a justiça reverteu a justa causa e ainda condenou a empresa por dano moral. Não foi a acusação que caiu, foi a rastreabilidade de quem tinha acesso que faltou. Mas rastrear direito não adianta se lá na origem a prova já nasce de um jeito que a lei não permite. Porque tem erro que é ainda mais grave que perder o rastro. É a prova ter sido colhida de um jeito que é considerado ilegal. Esse aqui é clássico, e ainda assim continua acontecendo. Acessar e-mail pessoal, acessar ou obter alguma conversa privada do WhatsApp por invasão, espelhamento, ou um acesso não autorizado. Gravar um ambiente sem base legal para isso. A norma que a gente usa como base nessa série, a ISO 37008, é clara nesse ponto.
toda coleta tem que respeitar a legislação aplicável. Se a prova nasce de forma ilícita, ela pode ser desconsiderada. E se as outras provas dependem dela, elas também acabam perdendo força ou até podem ser excluídas. E o pior, às vezes a prova até confirma a suspeita. Só que não importa. Prova ilícita não se salva pelo conteúdo, ela cai pela origem. Inclusive, eu vou fechar esse vídeo com um caso onde aconteceu exatamente isso. Mas vamos lá, nem toda investigação cai por causa da prova. Às vezes ela cai antes disso, ainda na largada, quando quem conduz o processo já não tinha condição de fazer isso de forma neutra. Quem investiga não pode ter relação pessoal ou hierárquica com quem está sendo investigado. Isso parece óbvio. Só que na prática, empresa pequena, uma empresa enxuta, muita gente bota o próprio gestor da área para apurar a denúncia dentro do time dele. E se o investigador tiver interesse no resultado, ou se a apuração for conduzida de uma forma parcial, a credibilidade da prova pode ser questionada. Como cabe ao empregador provar a falta grave, uma investigação pouco confiável pode não sustentar uma justa causa. Como uma boa prática de governança, é sempre recomendável que a investigação tenha uma linha de reporte independente dessa área que está diretamente envolvida no fato. Ou seja, quem apura não pode ser também quem decide se aquilo é grave ou não. Aliás, isso me leva direto para o próximo ponto. Uma coisa é apurar os fatos e concluir se a denúncia procede ou não. Isso o relatório final tem que trazer. Com base nas provas, nas entrevistas, a gente chega numa conclusão fundamentada. Isso é o esperado. Agora, outra coisa bem diferente é decidir a punição sozinho. Repara que eu disse sozinho, porque isso não significa que precisa ter um órgão totalmente separado em toda a empresa. Um comitê pode decidir desde que os integrantes tenham acesso às provas, avaliem criticamente o relatório e fundamentem a medida adotada. Porque aí não é mais o julgamento de uma pessoa só. É uma decisão colegiada. O maior risco não está simplesmente em ter só um decisor. O problema é deixar a decisão sem revisão, sem uma fundamentação, baseada totalmente na percepção pessoal de quem conduziu a própria apuração. Isso se resolve de duas formas. Ou o colegiado decide junto, ou um outro órgão, RH, o jurídico, diretoria, recebe o relatório e decide. O que garante a segregação não é o tamanho da estrutura, é não deixar a palavra final na mão de só uma pessoa. Mas segregar bem a decisão não adianta se ela demorar tanto para sair que perde o efeito. Porque tem um erro que não tá em quem decide, e sim em quando. Não tem prazo legal fixo de dias para aplicar uma demissão por justa causa. O que existe é o princípio da imediatidade. Depois que a empresa toma conhecimento efetivo e comprovado da falta grave, ela tem que agir. Se ela fica inerte, sem fazer nada, e o funcionário continua trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido, isso até pode configurar um perdão tácito. E aí a justa causa cai, mesmo que a acusação seja verdadeira. Só que, e essa é a parte que muita gente ignora, o tempo gasto numa investigação interna bem documentada não conta contra você. Inclusive o TST já considerou razoável um caso que levou 7 meses, porque envolvia uma apuração complexa com vários funcionários. Em outro caso mais simples, onde foram necessários 26 dias, isso foi considerado aceitável, porque a empresa usou esse tempo para checar a autenticidade de um documento. Ou seja, o que te protege não é velocidade, é a justificativa documentada de cada dia que passou. Investigação parada, sem registro do porquê, isso é perigoso. Agora, uma investigação em andamento, com cada etapa registrada, isso te protege, mesmo que demore. Mas documentar cada etapa direito, colher prova do jeito certo, conduzir entrevistas sem viciar, nada disso acontece sozinho. Isso exige preparo. E o último erro da lista é justamente sobre quem está do outro lado da mesa conduzindo tudo isso. E esse último é o mais silencioso de todos os erros. Vamos lá, você é do RH, do jurídico, de qualquer outro setor, e de repente virou a pessoa que investiga na empresa. Só que ninguém te preparou. Ninguém te treinou. E aí você conduz uma apuração complexa tentando aprender no improviso. A ISO chama isso de princípio da competência. O investigador precisa ter conhecimento técnico ou um treinamento formal. Não é sobre cargo, é sobre capacitação. E é exatamente por isso que essa série existe. Mas só assistir um vídeo sozinho não substitui ter um procedimento certo dentro da tua empresa, com uma equipe preparada de verdade para tocar isso. Eu treino toda a tua equipe para conduzir investigação com segurança técnica. E também te ajudo a estruturar todo o procedimento interno, plano de investigação, protocolo, coleta de prova, entrevista, tudo documentado do jeito que a norma exige. Se você quer parar de improvisar toda vez que uma denúncia chega, clica no link que está fixado aqui nos comentários. E para fechar, eu prometi lá no início do vídeo falar sobre um caso que foi julgado esse ano. Vamos lá, vamos pro caso. Uma supervisora grávida foi demitida por justa causa. A empresa alegou que ela tinha repassado acesso de e-mail corporativo para uma ex-sócia, que já não podia mais ter contato nenhum com a operação. Para provar isso, a empresa usou um print de uma conversa do WhatsApp pessoal dela. Só que esse print foi tirado sem consentimento. O Tribunal Regional entendeu que a prova era válida e manteve a justa causa. Só que o TST reverteu. Ele considerou que a prova era
ilícita, obtida sem autorização. E com a justa causa caindo, ela acabou tendo direito à estabilidade por ser gestante. E presta atenção no detalhe, não foi a conduta dela que a justiça discutiu. Foi o caminho que a empresa usou para provar essa conduta. Uma investigação inteira derrubada por um único erro de coleta. E aí me diz, você sabe quantos desses erros a tua empresa já cometeu por desconhecimento? Ou quantas das investigações que fizeram aí dentro pode cair se for questionada na justiça? Se você quer estruturar esses processos do jeito certo, clica no link que está fixado nos comentários. E no próximo vídeo, no episódio 6, eu vou te mostrar como fazer a documentação. Porque não adianta fazer tudo certo se na hora de registrar você fizer alguma coisa errada. Não esquece de deixar o like, isso ajuda o canal a continuar crescendo, e compartilha com quem te ajuda dentro da empresa nas investigações. Te vejo no próximo vídeo.